Eu quero explicar algo bem importante sobre esse momento, esse domingo de Páscoa, porque nós vamos orar e nós temos a autoridade da Bíblia para orar, porque Jesus está vivo, Ele vive, e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que você veio a esse lugar, por causa da tua fé, por causa da palavra. E poucas pessoas sabem o que é a Páscoa. Todo mundo fala, e eu ouvi muito, Páscoa é o momento da reflexão, Páscoa é o momento da família, Páscoa é o momento disto, daquilo, é de comer o vinho de chocolate, é de comemorar com a família, está tudo certo. Mas Páscoa significa passagem. Interessante, né? Os judeus, no mundo todo, comemoram a Páscoa há milhares de anos. Então nós temos duas Páscoas. A Páscoa dos judeus, que é comemorada a libertação da escravidão do Egito para a terra prometida. Essa é a Páscoa dos judeus. Quando, depois de 400 anos, escravos no Egito, Deus disse a Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci para livrá-los. E nós aprendemos com isso que Deus vê, Deus ouve e Deus vem. E quando Ele vem, Ele livra, Ele abençoa, e é por isso nós estamos neste mover. Por esta causa eu dobro os meus joelhos. Ele vive, é o tema desta breve reflexão, e nós dobramos os nossos joelhos porque Ele vive. Se Jesus não estivesse vivo, seria em vão a nossa vinda aqui. Então, cada um vai viver sua vida, vamos comer, vamos beber, e amanhã nós morremos. Mas não é assim. A Bíblia é um livro perfeito. Na Páscoa dos judeus, Deus disse para Moisés orientar cada família daqueles que eram escravos que sairiam da escravidão. Diz: por família, mate um cordeiro. Sacrifiquem um cordeiro. Peguem o sangue desse cordeiro e passem nos umbrais das portas da casa de vocês. E quando eu castigar o Egito, onde houver o sangue do cordeiro, haverá proteção. Êxodo capítulo 12, versículo 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Olha a tipologia bíblica. Milhares de anos antes de Cristo nascer, Deus vai libertar o povo da escravidão, o seu povo, e Ele determina: este dia será um dia de memória. Vocês precisam pegar um cordeiro, sacrificar um cordeiro. Aqui está a sombra, o tipo do que seria Jesus na cruz. E Ele diz: e quando eu passar e vir o sangue,
o sangue estiver na porta da casa de vocês, na casa de vocês não haverá nenhuma praga, por causa do sangue do Cordeiro. Não haverá nenhuma maldição, porque eu vou ferir o Egito, mas vocês serão protegidos. Passaram-se séculos e séculos, e João Batista aparece pregando no Rio Jordão, batizando o povo, e Jesus vai a João Batista para ser batizado por ele. Jesus veio. Ele nasceu da Virgem, agora ele vem para nos libertar da condenação e perdoar os nossos pecados e nos levar para uma nova vida e para os céus. João capítulo 1, versículo 29. Olha o que está escrito. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Numa outra tradução diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Esse eis é, vejam, olhem, preste atenção, Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi tipificado há milhares de anos atrás na Páscoa dos judeus, quando cada família sacrificou um cordeiro. Jesus começa o seu ministério e no dia da Páscoa, 3 dias antes, na festa da Páscoa, ele é preso, ele é condenado injustamente e ele ocupa o nosso lugar na cruz, ele paga a nossa dívida, ele nos substituiu na cruz. Quando Pilatos, que não dormiu a noite toda, uma noite atribulada, e a esposa dele chegou para ele e disse: não te envolvas na questão deste justo, eu muito sofri por causa dele essa noite. Pilatos, querendo salvar Jesus, apresentou o pior homem que estava preso, Barrabás. E ele disse: olha, vocês vão escolher agora. Aqui eu tenho Cristo. Eu não vi nenhum mal nele, porque ele curou muitos de vocês, ele libertou muitos de vocês que eram oprimidos pelo diabo, ele fez muitos milagres, ele curou muita gente, abençoou. Eu não vejo mal nele. Eu tenho aqui Barrabás, que todos vocês sabem quem ele é. Quem vocês querem que eu solte? E a multidão começou a gritar, instigada pelos religiosos da época: solte Barrabás. E o que eu farei de Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. E eu creio que Barrabás ficou pasmo. Barrabás ficou de boca aberta. Barrabás olha para Jesus e diz: como? Eu aqui tenho que ir para a cruz e ele vai morrer em meu lugar. Sabe por que isso está escrito na Bíblia? Barrabás sou eu. Barrabás é cada pessoa que está aqui. Barrabás somos nós. Jesus nos substituiu, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado tipologicamente lá no Egito para tirar o povo, proteger o povo na saída da escravidão. O Cordeiro de Deus agora, Jesus, ele vai em sacrifício na cruz por nós. Isaías 53, versículo 1, Isaías 53, 1. Eu gosto dessa passagem. Eu sei ela de cor há muitos anos, porque ela é tão profunda, tão poderosa. A Bíblia é um livro poderoso. A Bíblia é o único livro no mundo que não precisa ser atualizado, que não envelheceu, que não envelhece, e que coloca todas as pessoas no mesmo nível. Seja ela um doutor, seja ela um PhD em qualquer assunto, ou seja um indouto, analfabeto, uma pessoa anônima, simples.
está no mesmo nível. A Bíblia é a eterna palavra de Deus. Isso que nós vamos ler aqui foi predito 700 anos antes de Jesus morrer na cruz. Começa com uma pergunta: quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência nada para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus afligido, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Deixa eu dar um testemunho aqui para vocês. Há muitos anos atrás, eu me senti doente, fazendo a obra de Deus, doente. Consultei um médico, eu não esqueço o médico, era um chileno, um homem velho. Ele diz: olha, eu vou te dar um remédio, um comprimido, você terá que tomar esse comprimido a vida toda. E era um remédio muito forte, que se eu tomava aquele comprimido, em meia hora, os glóbulos vermelhos do meu sangue desapareciam. E eu tinha que imediatamente fazer um suco de beterraba, eu lembro que a pastora fazia para eu tomar. E eu orava pelos doentes, e Jesus curando pessoas e libertando pessoas. E eu me lembro que eu fui pregar numa cidade 3 dias. E trouxeram uma mulher que tinha câncer no sangue. Batia, levantava o tumor. Batia, levantava um tumor, uma bola. Então tiraram ela do carro, carregada, que já estava totalmente desenganada. Ela tinha aqueles caroços tumores no seio, na garganta, nos braços, nas pernas. Estava indo para o fim. E Deus curou muita gente aquela noite, e no outro dia eu fui ouvir o testemunho de pessoas, e está uma mulher bem feliz ali na frente, caminhando normal. Ela disse: pastor, ontem eu cheguei aqui de cadeira de rodas, e na hora que o senhor ministrava sobre Jesus, que ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ela disse: naquela hora eu estava lá nas últimas cadeiras, porque fui tirada, alguém me trouxe nos braços, e eu comecei a sentir um calor no meu corpo, me queimando, do alto da cabeça até os pés, aquelas ondas, aquela energia, aquele calor queimava o meu corpo, e no final, quando eu cheguei em casa, eu já não tinha mais tumor nenhum, e agora eu estou totalmente curada. Eu vi aquele testemunho no outro dia e eu disse: Deus, eu não vou mais falar de Jesus se o Senhor não me curar. Eu não vou mais pregar o Evangelho. Terminei a reunião e fui para o lugar que eu ia dormir, dobrei meus joelhos e comecei a falar com Deus. Meia hora, 1 hora, 2 horas de joelho orando e dizendo: Jesus, o Senhor morreu por mim, o Senhor carregou sobre si as minhas enfermidades, e eu não vou continuar tomando esse remédio, eu não vou continuar assim, eu preciso ser curado, senão não prego mais o Evangelho. 2 horas de oração. De repente eu vi como uma mão muito grande, que cada dedo daquela mão era do tamanho do meu corpo,
E aquela mão bateu na minha cabeça assim, ó. Foi até os pés, 3 vezes. Eu me senti curado. Eu peguei o remédio, o comprimido, não aconselho ninguém a fazer isso. Eu estou falando de uma experiência que eu vivi. Crendo e orando e reivindicando uma promessa, porque eu creio que Jesus está vivo. Eu fui no vaso do banheiro, joguei todos os comprimidos lá e acionei a descarga. Nunca mais. E estou totalmente curado. Lucas capítulo 24, versículo 5. Diz o seguinte: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, porque elas foram no túmulo no domingo de manhã. Elas foram lá no túmulo de Jesus levar um perfume para o corpo de Jesus. E os homens lhe disseram, eram anjos, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. É necessário. Por que era necessário que Jesus fosse crucificado? Porque Jesus foi o único que nunca pecou. Ele foi o único homem, porque ele se fez totalmente homem, que nunca pecou. Mas ele disse, se alguém nunca pecou, atire a primeira pedra. Então você nunca deve julgar ninguém, porque todos pecaram. Romanos 3, 23, coloca aí Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Só Jesus nunca pecou. Então precisava alguém substituir o homem, o justo pelos injustos, aquele que nunca pecou pelos pecadores, e ele pagou. Coloca Romanos 6, 23. Vamos ler. Olhe bem. O salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória! Porque Ele vive. Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas maldições. Então você não precisa ser amaldiçoado. Você não precisa viver fracassado. Não é necessário. Jesus já pagou o preço. Jesus já venceu. Ele abriu a porta. O véu do templo se rasgou. As maldições foram canceladas. O dom, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha o que diz Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do 1º dia da semana, que é o domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Que emoção, hein? Que experiência ela já tinha vivido com Jesus, porque ela tinha 7 demônios com ela. Maria Madalena, que é de Mágda,
Segundo a história, ela era uma prostituta no cais de Magda, e ela é liberta de 7 demônios, e ela está inconformada com a morte de Jesus, e ela vai ao túmulo, e ela aparece, e Jesus aparece para ela. No dia que de madrugada ele apareceu. Ele apareceu para Paulo, Marcos capítulo 16, 12. Olha só. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando no caminho do campo. Marcos 16, 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. 1 Coríntios 15, 7. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. João 21, 1. Esta foi a terceira. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. E aí conta toda a história. Eu quero finalizar essa parte para orar para você. 1 Coríntios 15, 6. 1 Coríntios 15, 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. No tempo de Paulo, Paulo estava contando isso para a igreja de Coríntios, que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. O que nós aprendemos com a ressurreição de Jesus? Com a morte nós já sabemos, Ele nos salvou, Ele perdoou os nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele cancelou as nossas maldições. O que nós aprendemos hoje com a ressurreição de Jesus? Primeiro, que há esperança para você. Se Jesus vive, como há essa canção tão linda, você pode crer no amanhã. Se Jesus está vivo, você pode ter uma fé viva. Você pode buscar a Deus e ter resposta. Não é será, é. Não é será que Deus vai me olhar, será que Deus vai responder. Não existe será. Fé é para agora, fé é para hoje. Jesus está vivo e nele nós podemos confiar. Jesus está vivo e nele nós podemos confiar. Por isso que ele disse: tudo é possível àquele que crê. É possível você ver sonhos realizados. É possível você restaurar coisas que se perderam, restaurar sonhos mortos. É possível você construir um futuro. É possível você ver uma porta se abrir. É possível você ver vindo à existência aquilo que só existe no teu coração e no coração de Deus. Jesus está vivo. Ele reina. Ele venceu a morte. Você sabe o que Paulo falou? Deixa eu mostrar para você. Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. A 1 Timóteo, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 10.
Não, 2 Timóteo 1,10. 2 Timóteo 1,10. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Que poderoso, hein? Ele tornou inoperante a morte na vida de quem crê. Porque na vida de quem não crê, ele deixa a pessoa seguir o curso dela. Ele tornou inoperante a morte. Ele tornou inoperante a maldição. Tem pessoas que dizem, meu Deus, me fizeram mal. Eu tenho um olho grande para cima de mim, que é um olho assim, ó. Mas que olho grande? Se você tem Jesus, olho grande, ó, passa longe de você. Inveja passa longe de você. Se você tem Jesus, contra você não vale encantamento, não vale macumba, não vale bruxaria, o mal não tem poder nenhum, porque Jesus está vivo e Ele venceu lá na cruz por todos nós. Nós podemos crer. Paulo falou, eu acho que é capítulo 9 de 1 Coríntios, quando ele fala lá, onde está, ó morte, a sua vitória? Coloca aí. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Paulo está dizendo, perguntando, onde é que você está, morte? Cadê você? Cadê a tua vitória? Não existe mais, porque Jesus venceu a morte lá na cruz. E Ele deu vida, Ele disse, eu vim para te dar vida e vida plena, vida abundante. Às vezes morre o coração, a fé, morre a esperança, morre os sonhos, morre tudo na vida da pessoa. A pessoa não vê uma saída, diz, não, eu perdi o prazer na vida, eu perdi a alegria de viver, eu não tenho mais motivação para viver, não tenho motivação para trabalhar, eu acho que eu não vou casar nunca, eu estou encalhada, encalhei, ninguém tira, nem com trator de esteira. Minha irmã, como? Jesus tem o melhor para você. Tem um varão perfeito. Não sei se você entende, essa palavra varão é muito bíblica. É um homem. Ele tem vida. Onde está a morte? Onde é que está a tua vitória? Cadê você? Jesus venceu a morte lá na cruz do Calvário. E eu posso viver plenamente, você pode viver, ser motivado pela vida todos os dias. Amanhã, como você espera que seja segunda-feira? Eu já estou crendo que essa semana vai ser uma semana muito feliz. Vai ser semana de prosperidade, de bênção, de vitória, de graça. Você tem o teu negócio, você vai fazer boas vendas. Você tem o teu negócio, você vai fechar contrato. Vai dar tudo certo no teu trabalho. Você vai ser protegido na tua viagem. Você vai se levantar cheio de alegria, de ânimo e motivação. E onde você andar, você vai espalhar alegria e vida, porque Jesus está vivo em você e com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. E eu quero orar por você. Olha o que Jesus falou. Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre, não é só aqui dentro da Era Church, sempre, depois do culto, lá no restaurante, lá na pizzaria, se alguém for para lá, me convida, que estou com fome, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias, sempre com vocês. Sempre, todos os dias, Ele vive, e por isso nós podemos dobrar os nossos joelhos.
Vamos fazer isso agora. Você pode virar o teu corpo